Colesterol deve ser o mesmo para todo mundo? Meu nome é Wallace Miranda, o seu endocrinologista, e esse é o tema dessa semana. Lembre-se de curtir meu vídeo, se inscrever no meu canal e de me seguir nas redes sociais. Então, pessoal, colesterol. Todo mundo deve ter o mesmo nível de colesterol? Será mesmo? Então já adianta a resposta, não. Então, cada pessoa deve ser avaliada individualmente. A principal causa de morte no mundo é exatamente por doenças cardiovasculares, o infarto. E das causas, dos fatores de risco para infarto, nós temos colesterol alto, então por isso que temos que tratar o colesterol, hipertensão arterial, tem que controlar a pressão, diabetes mellitus, tem que controlar o diabetes, sedentarismo, a gente tem que fazer atividade física, obesidade, a gente tem que perder peso e tabagismo, temos que parar de fumar. Então são esses os fatores de risco para doença cardiovascular, para infarto. Então dentre eles tem o colesterol alto. O colesterol ele deve ser combatido, a gente tem que tratar o colesterol. Só que o colesterol ideal não é o mesmo para todo mundo. A última diretriz, inclusive desse ano, sobre dislipidemia, ela aborda muito bem isso e aborda que temos que estratificar o risco cardiovascular. Se a pessoa tem um risco cardiovascular, por exemplo, baixo, tem um risco intermediário, tem um risco alto, muito alto ou extremo, que foi acrescentado nessa última diretriz. Tem que ficar atento para esse risco cardiovascular extremo. As calculadoras para avaliação de risco cardiovascular, elas podem ter uma variação de país, para raça, por exemplo, etnia. Então, a gente não tem uma unanimidade no mundo com relação à calculadora de risco cardiovascular. Principalmente para a gente classificar se a pessoa é considerada um baixo risco, risco intermediário, por exemplo, que seria exatamente aquele risco baixo de ter um evento cardiovascular nos próximos 10 anos, certo? Se a pessoa tem um risco menor que 10%, é considerado um risco baixo. Se a pessoa tem um risco entre 10% e 20%, é um risco intermediário. Quando nós vamos para o risco alto, muito alto risco ou extremo, já são naquelas situações em que já tem fatores de risco, fatores mais importantes, como por exemplo, uma hipercolesterolemia familiar. No caso, aquela pessoa que tem um LDL, que é o colesterol ruim, muito elevado, acima de 190, por exemplo, então ela já se enquadra como uma paciente que tem um risco mais elevado de ter um infarto. Então a gente tem que pesquisar causas familiares e a mudança importante nessa última diretriz foi exatamente de dar uma importância cada vez maior para o controle do LDL, que é o colesterol ruim. Então é o colesterol que a gente deve combater, esse LDL. Existem vários tipos de colesterol, colesterol total, o HDL, que é o colesterol bom, VLDL, também é um colesterol ruim, e o LDL, que é o mais conhecido como colesterol ruim. Triglicerídeos faz parte também todo esse arcabouço do colesterol. Então são metas que a gente tem que atingir, mas o principal é a gente controlar o LDL. Inclusive nessa nova diretriz ele comenta sobre a lipoproteína A, lipoazinha, que a gente deve dosar apenas uma vez na vida. Já fiz outro vídeo aqui no canal comentando sobre essa lipoproteína, que é um risco a mais de ter evento cardiovascular, certo? Então, qual o detalhe principal que a gente tem que chamar a atenção? São para aqueles riscos cardiovasculares mais elevados, onde o LDL tem que ficar mais baixo. Então, vamos lá. Naquele risco, no risco baixo, né, de cardiovascular, o LDL tem que ficar até 115. Isso já mudou nessa última diretriz. Quando a pessoa tem um risco intermediário, tem que ficar abaixo de 100. Se a pessoa já tem um risco alto, tem que ficar abaixo de 70. Tudo isso, o LDL. Se a pessoa é considerada de muito alto risco, o LDL tem que ficar abaixo de 55. E se é o risco extremo, o LDL tem que ficar abaixo de 40. Então, um valor bem baixinho de LDL. Quanto menor o LDL, melhor, pois previne esse desfecho cardiovascular, previne de infarto. Mas esse risco extremo, que foi um novo, que foi acrescentado, ele é para quais pessoas? Esse risco extremo é para aquela pessoa que já teve um evento cardiovascular e tem um fator de risco, ou que já teve 2 eventos cardiovasculares. Evento cardiovascular seria, por exemplo, um infarto, um AVC, certo? No caso, quais são esses fatores de risco a mais, se a pessoa tiver tido só um evento cardiovascular?
seria a hipertensão arterial, que no caso você teria que ter dois, né? Hipertensão, diabetes, também colesterol que a gente não consegue controlar, fica acima de 100 sempre, uma dislipidemia, hipercolesterolemia familiar, que é aquele LDL que é acima de 190, por exemplo, alteração já renal, então a pessoa que já tem uma falência renal, então ela já é enquadrada também como um fator de risco a mais. Então a grande mensagem é, você deve conversar com o seu endocrinologista, ajustar o seu risco cardiovascular e controlar principalmente esse LDL. Então, a grande mensagem que fica é que quanto menor o LDL, melhor para você, pois previne esses eventos cardiovasculares. E o tratamento é sim com estatina. Nessa situação em que você precisa baixar mais o LDL, a estatina tem que vir numa dose maior, uma estatina de alta potência. Se você não consegue controlar apenas com estatina, você pode acrescentar também o ezetimibe. E também, em uma outra opção, seriam os inibidores do PCSK9, que é uma droga mais forte para baixar esse LDL. Então, o combate sempre mais importante contra o LDL. Siga sempre aqui a dica do canal e converse com seu endocrinologista.